Boa noite a todos. É um grande prazer participar dessa tertúlia, que já é algo que se configurou de uma forma, diria que perene, não é? Com a qualidade de exposição extraordinária. É uma forma muito interessante também de nós revermos velhos amigos e encontrarmos novos amigos. Muito bem. Eu gostaria, antes de fazer algumas considerações, antes de entrarmos propriamente na apresentação. Em primeiro lugar, é uma questão de um ajuste cronológico. Quando aconteceu de Mazagão, no Marrocos, ter sido cercado pelo Sheikh Sidi Mohammed Ben Abdallah, e a essas alturas o rei ter resolvido transferir esse pessoal para o Marrocos, então, automaticamente, quando esse pessoal, ou melhor, do Marrocos, quando esse pessoal chegou na Amazônia, criou automaticamente uma nova Mudou massa Tirol. para o, digamos, português. Criou a nova Mazagão. Muito bem. Foi essa que nós trabalhamos. Acontece que foi criado, posteriormente, muito tempo depois, foi criado uma, um município com o nome de Mazagão. A essas alturas, essa Mazagão, que para digamos, o raciocínio de quem esteja em Portugal seria a Mazagão Nova, passou a ser no Brasil a Mazagão Velha. E surgiu, então, a novíssima Mazagão. Então, afinal, para nós raciocinarmos, quando eu estou falando do Brasil, quando eu me referia a Mazagão a velha, é exatamente a nova Mazagão para os portugueses. Eu tenho a impressão que ficou claro. Essa é a primeira observação. Uma segunda observação é que nós estávamos trabalhando escavando a fortaleza de São José de Macapá, que tem uma relação intrínseca com a vila de Mazagão, na oportunidade que nos convidaram para visitar umas ruínas que se encontravam dentro da mata. E aí iniciou-se um outro projeto. Por outro lado, eu gostaria também, antes de começar, me referir a uma questão da proposta arqueológica. Eu não sou historiador, eu sou arqueólogo, estou aqui com a plateia de historiadores. Acho que a problemática de Mazagão e a complexidade de uma série de outras populações que foram deslocadas, etc., deverá ser, no meu modo de entender, motivo para novas tertúlias, inclusive com a ênfase histórica. Por exemplo, o nosso Oyuela, amigo Oyuela, já enviou algum material, inclusive do ponto de vista histórico, e isso daria uma discussão fantástica. Então, nós temos que discutir e ver do ponto de vista arqueológico. Por outro lado, existe uma questão da proposta arqueológica que difere significativamente da proposta histórica, da proposta arquitetônica, embora todas estejam completamente de mãos dadas, mas são propostas do ponto de vista epistemológico completamente distintas e muitas vezes não são entendidas, sobretudo pelos arquitetos. Então, uma restauração, por exemplo, ela sempre deverá, no meu modo de ver, inclusive seguindo a lógica de algumas cartas patrimoniais, ela deverá ser antecedida por um trabalho de arqueologia, para fornecer elementos que normalmente fogem às descrições convencionais da história. Normalmente, quando algo é extremamente repetido, logicamente, não tem lá muito interesse. Então, o que foge ao cotidiano é exatamente aquilo que normalmente é relatado pelos cronistas, etc. Muito bem. Acontece que, sobretudo, da década de 70, dos anos 70 para cá,
a arqueologia modificou-se de uma forma significativa do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista operacional, sobretudo do ponto de vista operacional. Então, isso tem gerado problemas muito sérios de entendimento. Por quê? Na oportunidade, talvez Portugal não seja diferente do ponto de vista da burocracia brasileira. Então, nós não pensamos em realizar uma pesquisa arqueológica para fornecer subsídios, digamos, a um projeto de restauração, quando normalmente ou frequentemente acontecem simultaneamente. Então, eu não consigo entender, não consigo ver uma simultaneidade de certas atribuições. Se nós pensarmos numa cirurgia, eu imagino que o anestesista deva entrar antes do cirurgião. Não pode entrar simultaneamente o cirurgião e o anestesista, um cortando e, ao mesmo tempo, o outro anestesiando. Então, quando nós elaboramos um projeto de arqueologia, ele tem um custo, passa por algo tipo uma licitação, algo semelhante, não é? E o projeto tem início. Confunde-se muitas vezes o trabalho do arqueólogo como alguém que está buscando algo na linha da curiosidade. Não é absolutamente nada disso. Se procura buscar cotidiano, se procura recuperar uma série de informações extremamente importantes, complementares a outras que se tem. Então, a arqueologia, embora o resultado que se observa dela seja um resultado das humanidades, eu diria que o proceder da arqueologia é das exatas e das biológicas. E nós estamos perdendo muitas dessas informações, lamentavelmente, como aconteceu no próprio trabalho de Mazagão, exatamente por essa simultaneidade de um projeto onde eles se sobrepõem de uma forma tal que, quando nós encontramos, por exemplo, os esqueletos de Mazagão, teríamos que entrar com problemas de paleopatologia, com problemas de deficiências alimentares, com uma infinidade de áreas. Nós temos hoje condições, a partir dos molares, por exemplo, nós temos condições de recuperar a origem continental do elemento. Se o elemento veio do continente A, B ou C. Quer dizer, são informações complementares que a arqueologia busca, além de uma série de outros elementos ligados propriamente à parte, digamos, de construção, à parte de traçado, etc., que interessaria ao restaurador, que interessaria ao arquiteto, etc. Bom, então, esse trabalho, eu não vou entrar em méritos históricos. A parte histórica utilizamos bastante o trabalho, utilizamos vários, claro, mas o trabalho da Renata Malcher, que é uma arquiteta que fez um mestrado na Universidade Nova de Lisboa e que foi publicado em 72, se não me falha a memória, por Coimbra, não é? Então, é um trabalho bastante interessante, o trabalho dela. Ela fez um levantamento histórico bastante profundo, eu diria. Bom, mas começamos exatamente a fazer um trabalho de reconhecimento a partir da nossa permanência em Macapá, quando estávamos escavando a fortaleza de São José de Macapá. Muito bem. Esse trabalho, já tínhamos escavado vários na Amazônia, inclusive o Forte de Óbidos. Bom, eu pediria ao nosso amigo que projetasse o segundo slide. Bom, aqui está o Forte de Macapá, onde nós estávamos realizando uma tarefa. Encontramos várias estruturas defensivas externas, toda essa parte em verde claro, por exemplo, uma série de estruturas, inclusive um baluarte, que estava completamente soterrado. Então, nós pretendemos, nessa apresentação nossa, dar uma ideia geral para que as pessoas que não estejam vinculadas, como o que me antecedeu em outra tertúlia, não é? Que, inclusive, eu fico muito, muito feliz de ter alguém que saiu seguindo a pista do Pedro Teixeira. Várias daqueles locais eu conheço,
também. Eu acho que é uma coisa fantástica o trabalhar na Amazônia. Outro, por favor, César. Bom, aqui está mais ou menos a localização do Mazagão Velho para o Brasil, Mazagão Novo para Portugal. Ele está na parte bastante superior, já dentro de uma área de selva. Para algumas pessoas que não têm, digamos, conhecimento da área, não é? Entenda que nós temos, inclusive, uma logística muito complicada. Não é uma coisa fácil. Hoje já foi construído já 2 pontes, que nós, para sairmos de Macapá a Mazagão, tínhamos que passar em balsa em 2 pontes até chegar na área de trabalho. Outro, por favor. Para vocês terem uma ideia apenas da parte de logística. Outro. Bom, aí alguém informa, olha, tem uma estrutura em Mazagão Velho, que nós temos que passar pelo Novo para chegar no Velho, tem uma estrutura de parede que não sabemos o que é, tal, e gostaria que fôssemos dar uma olhada. Fomos lá dar uma olhada. Aqui estamos chegando na área. Se vocês observarem, pode passar um pouco rápido, vocês estão vendo que existe 2 paredes atrás, dentro da mata, e mais nada. Quer dizer, essa é uma perspectiva um pouco diferente para quem trabalha num arquivo, por exemplo, né? Veja bem, aqui está uma das paredes pequenas, todas elas com esses rasgos no meio, não é? E temos 2 semelhantes a essa. Depois de algumas avaliações e durante a continuação do trabalho, alguns arquitetos, inclusive, a chamaram de gaiola pombalina. Não é bem uma gaiola pombalina, mas realmente todos esses sulcos que se encontram aqui no meio, esses sulcos tinham traves de madeira com uma profundidade considerável, 1,73 m em torno para baixo, e isso, de qualquer maneira, armava toda a estrutura construída em pedra. Bom, aqui nós temos um mapa apresentado, que vários elementos foram levantados, não é? E nós temos uma área praticamente circundada, onde foi escolhido para Mazagão, uma área circundada por rios, e eles se conectando no Amazonas e cercado também por... Vai aparecer imagens melhores. Bom, fica difícil não apresentar no mapa, não é? Mas está aqui um estudo ainda feito pelo Sambuceto, onde mais ou menos na parte central está exatamente uma concentração maior, que é difícil, se eu não posso apontar, não é? Mas seria exatamente aí a área escolhida, realmente muito bem escolhida, para a localização de Macapá, de Mazagão, que tinha uma função de apoio militar, inclusive, com o forte de São José de Macapá. Como mais tarde eu mostrarei também a construção de uma outra vila, Vila Vistosa na Madre de Deus. Bom, se eu não posso apontar, torna-se um pouco mais complicado, mas são vários estudos onde tem as quadras, é uma vila planejada para aquelas pessoas que não estão vinculadas diretamente ao tema. Informaria que esse pessoal que estava em Mazagão, no Marrocos, esse pessoal ficou algum tempo acampado nos Jerônimos, tal, depois outro período em Belém, foram transferidos exatamente para Mazagão. Mas antes, um estudo prévio, etc., e a cidade foi reticulada em quadra. Então, aqui está as diversas quadras. Tem um pouco... É difícil até eu fazer uma referência, mas tem algo aqui parecido com uma igreja, a marcação de uma igreja. Bom, aqui se tem uma ideia aproximada, digamos, da região de Mato,
da região coberta de vegetação e dessa parede que aparece uma segunda parede. Muito bem. Quando resolvemos fazer uma retirada da vegetação, essa população de Mazagão é uma população extremamente humilde, etc. Chamamos um lenhador e ele resolveu, fez um trabalho cirúrgico, onde eu não poderia danificar nenhuma estrutura com a caída das árvores. E as árvores caíram exatamente onde eu determinei. Quando terminou o serviço, eu perguntei para ele quanto eu devia, e ele disse nada. É apenas eu é que tenho que agradecer por o senhor estar permitindo eu entender a minha história. Isso é realmente algo extremamente emocionante, que paga qualquer serviço. Você vê a população completamente integrada com o que está aparecendo para ela. Bom, iniciamos, então, a limpeza, não é? E algumas estruturas começaram a aparecer. Então, essas duas paredes frontais, que pode-se ver e eu não posso apontar, são exatamente o limite de onde se situava o altar-mor da igreja, que não constava. Essa igreja, que passou um tempo abandonada, mas o padre, com alguma frequência, talvez mensal, bimensal, etc., ia celebrar missas lá. E, nessa oportunidade, ele, quando viu o estado da igreja, ele fez um ato de contrição na porta, porque estava esperando morrer com o desabamento da igreja. E, ao chegar no altar-mor, encontrou o cálice completamente azinhavrado e com hóstias dentro, completamente cobertas de bolor. E ele arriscou, fez o ato de contrição, aquele eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, estava acreditando que a partir dali ele partiria para outra e engoliu as hóstias, porque não poderia jogar fora. Não é? Então, para você ver o estado em que se encontrava a igreja. E essa igreja, em seguida, desabou. E, ao desabou, perdeu completamente a referência. Houve uma outra igreja construída posteriormente. E, como até o século XIX era comum se enterrar no interior das igrejas, então nós encontramos alguns sepultamentos. E alguns sepultamentos, curiosamente, depois da igreja desabada, foi construído, onde eles não tinham uma referência espacial, construído sob o alicerce. Daí nós sabemos que existiam sepultamentos contemporâneos à igreja funcionando e sepultamentos onde a igreja já tinha completamente desabado. Bom, a escavação prossegue, eu não posso apontar, vamos ter que ir seguindo e eu falando alguma coisa. Existiam alguns sepultamentos recentes, algumas pessoas da população se aproximavam e colocavam alguns sepultamentos mais recentes, mas existem dois cemitérios, um cemitério atual da cidade e um cemitério antigo que foi desativado já há algum tempo. Bom, aqui do lado direito da tela, vocês podem ver já se delineando o alicerce da igreja. E na parte da frente e embaixo da tela seria exatamente o início da fachada da igreja, o alicerce da fachada da igreja. Como houve uma pressa muito grande, pressionados, Pombal pressionando, o Ataíde teve o Mendonça Furtado, a coisa foi tocada de uma forma por conta da pressão de esse pessoal ser trasladado para cá imediatamente. E o resultado é que nós identificamos isso arqueologicamente, onde foi utilizado uma alvenaria de pedra argamassada com cal. Na hora que faltava cal, faziam com barro. Então, nós percebemos nitidamente essa diferença de trabalho construtivo por adequação a uma necessidade política de se construir com a maior rapidez possível. Aqui seria o alicerce do lado direito da igreja, que seguia, isso aqui estava coberto, nós encontramos, então, modulado, de forma modulada, encontramos exatamente essas perfurações, que seriam exatamente onde entravam as toras de madeira, e essas perfurações tinham 1,73 m de profundidade. E elas seguiam para cima, exatamente para armar todo o conjunto. Uma das âncoras que procuramos são exatamente esses ângulos. Aqui encontramos um ângulo do lado anterior direito da igreja
e isso vai norteando o trabalho. Para efeito de entendimento mais amplo, esses piquetes, eles têm, cada marcação dessa corresponde a 10 centímetros. Em alguns lugares encontramos colunas de zabadas, encontramos uma série de outras estruturas de zabadas que complicam no momento que eu não posso apontar. Mas se vocês olharem com algum detalhe para o lado esquerdo, vocês vão ver resto de cal em algumas junções dessa dos tijolos, em outros vocês vão encontrar barro. Quer dizer, isso alterou ao longo do tempo. Aqui a igreja já está assumindo forma. Então, você tem na frente essas duas paredes verticais, e exatamente as duas paredes que corresponderiam ao altar-mor. Depois, a parte da nave, e do lado direito da tela seria exatamente onde estaria a sacristia. Vamos agora do lado esquerdo e continuamos o trabalho, onde se pode observar que a parede, o eixo da parede é exatamente onde estão essas perfurações, que eram exatamente onde entravam as linhas de madeira circulares. E essas paredes eram bem menores, bem menos largas do que o próprio alicerce em volta. Todo o material, o nosso peneiramento é elétrico também, isso complica um pouco também do ponto de vista logístico numa área dessa. Bom, nós começamos a ver, se observarem, na parte mais baixa da tela, que tem uma plaqueta no piso, uma etiqueta. É exatamente aqui onde tem um sepultamento, foi encontrado um sepultamento no eixo da parede. Consequentemente, ninguém cavaria uma parede para colocar sobre o alicerce um sepultamento. Então, obviamente, que esse sepultamento é posterior ao desabamento da igreja, onde algumas pedras restaram, outras pedras foram reutilizadas, etc. Resta aqui o lado da sacristia e aquela parede frontal, que é exatamente as duas paredes que formam o altar-mor. Procure observar que no entorno de todas essas perfurações, né, esses locais do apoio, eles são revestidos com tijolo de uma forma muito parecida com o encontrado numa igreja que nós escavamos de 1550, a igreja de Olinda, que foi o primeiro aquartelamento do Exército Brasileiro. Começamos já a encontrar realmente uma delimitação das diferentes estruturas que nós tínhamos apenas soterrada. Nós estamos procurando dar uma dimensão geral de como o trabalho foi, da integração dele com a população local, né? Observem aqui essa mistura de tijolos com pedras e com argamassa de cal, material local, que foi uma técnica, inclusive, muito utilizada pelos portugueses, diferente dos holandeses, um pouco diferente dos holandeses, de aproveitamento do material local. Aqui vocês têm alguns aproveitamentos de pedras relativamente grandes na estrutura. Aqui, para vocês terem a ideia da profundidade, com 1,73 m, quer dizer, a estrutura ficava realmente bastante bem armada. Veja algumas madeiras que tivemos que retirar com cuidado extremo, porque se batesse numa parede dessa, ia-se embora tudo. Aqui já estamos bem perto de um sepultamento também, e estamos fazendo um trabalho de referenciamento de todos. Ao lado esquerdo da igreja, isso olhando da entrada para o altar-mor, encontramos uma cacimba externa, que poderia ser, inclusive, não apenas para... Não encontramos no interior da igreja nenhum vestígio de pia batismal, mas poderia haver uma cacimba externa nessa época e nessa região para um batismo, ou também para se obter água de beber, embora estivesse muito próximo do rio.
se está vendo no momento, no lado direito da tela, argamassa de cal, e do lado esquerdo, se observar para esse esboço de coluna do lado esquerdo, na parte embaixo da tela, pode observar que o rejunte, a argamassa, é de barro. Observe-se na parede frontal, aparece também esse suporte de madeira, que não corresponde, como eu disse no início, à gaiola pombalina. Né? E observa-se que, pela parte basal, se observa que essa igreja foi rebocada. São detalhes interessantes. E continuando com um tijolo retangular. Vamos acelerar um pouco, porque observa-se resto de reboco na parte central e se vai assumindo gradativamente se vai conseguindo elementos de como essa igreja realmente era. Restos do desmoronamento que foram separados por categoria funcional, se buscou as subunidades funcionais do monumento. Então, vejamos. Essas estruturas que estão marcadas mais escuras, que estão do lado direito, que são as paredes do altar-mor e de uma capela lateral, essas daqui já foram estruturas conhecidas antes da escavação. E os pisos revelados com a escavação estão no interior da igreja. Essas são as duas áreas que nós encontramos no resto de piso. E os traçados com a parte interior branca, todas elas foram reveladas com a escavação arqueológica. Então, o que nós tínhamos no início era apenas do lado direito da tela, esses 3 pontos mais escuros. O resto foi revelado com a escavação arqueológica. Bom, na frente da igreja encontramos na frente da igreja encontramos um triângulo em tijolos desabados, lógico, e não articulados, mas bastante reunidos, onde, a partir daí, conseguimos fazer o cálculo de qual seria a altura da igreja pelo desabamento do frontão. Então, com isso, foi possível a um arquiteto que nos ajudou bastante, que era, e acho que ainda é, o secretário de Infraestrutura, o Alcir Matos, muito entusiasmado com a situação. Bom, isso aqui é apenas uma questão de controle, né, nosso dos diversos cômodos que foram encontrados. E observe que, como foi um trabalho prospectivo e, como eu disse no início, inconcluso, a área escavada são exatamente essas áreas que estão achuradas. Então, boa parte da nave não foi escavada, boa parte da área do altar-mor também não foi escavada. Não é? O que talvez, numa outra oportunidade, se possa resgatar outras informações, como, por exemplo, alguns portugueses nos mandaram um e-mail dizendo que gostariam de mandar uma amostra do DNA deles para ver, eles acreditavam que tinham parentes aqui, não é? Mas nós não tínhamos condições, na época, de ajudá-los. Esses são alguns sepultamentos no interior da igreja, inclusive alguns vocês podem observar bastante perturbados, enterrados diretamente no solo, não é? Bastante perturbados, até porque é muito comum nesses sepultamentos primários no interior de igreja, muitas vezes se vai sepultar o segundo sepultamento e passa por cima do primeiro sepultamento. Pessoas, pela posição dos crânios, com as suturas mais ou menos obliteradas, pode-se observar que adultos já, alguns deles a partir de 50 anos já. Não é? Agora, uma outra coisa curiosa é a posição do crânio, que normalmente o leigo sepulta-se com a cabeça voltada para a entrada e o padre voltado para o altar. Então, aqui existem algumas questões que
não tinha tanto padre assim, mas isso não foi muito levado em consideração em Mazagão. Veja a proximidade dos sepultamentos. E como eu observei no 18, por exemplo, vejo que as suturas cranianas estão completamente observadas. Não é o caso do 19, que nota-se exatamente uma fratura na área da sutura. Aqui está um sepultamento sobre o alicerce, o que denota exatamente a cronologia dele após o desabamento. César, por favor, acelera um pouco quando eu vá passando, à medida que pode ir passando. Aqui está um detalhe com várias peças de cobre, etc., que fazia parte do vestimento deles. Aqui está a localização dos sepultamentos e veja que ainda há um espaço muito grande. Recompusemos as dimensões da igreja. Pode ir passando. Quando for para voltar, recuperamos mais ou menos a forma dela. Isso aqui seria o mapa onde nós localizamos a igreja numa área onde não estava previsto no mapa. Está embaixo. Essa parte em amarelo mais forte é exatamente a área que foi levantado recentemente, mas as outras quadras foram construídas. Outro, pode ir passando. Bom, isso é uma casa que acredita-se que é da época, avança. Pessoas como o presidente do INFAM, governador do estado, esse ia com alguma frequência lá, outro, pode ir passando. Sempre tudo explicado, a população local sempre acompanhando, não é? Houve um envolvimento da população local. Depois, os sepultamentos foram colocados em urnas funerárias e construído um mausoléu para colocar os sepultamentos, fazendo aproximadamente uma réplica do que foi a igreja. Bom, recompusemos os azulejos a partir dos fragmentos. Aqui está uma cruz que foi encontrada junto com o sepultamento. Essa cruz, tipo uma cruz pátria, eu queria ir mais além, pedi inclusive ajuda recente ao coronel Nasser, que nos ajuda muito, mas ele está com uma lista de compromissos muito grande, não pôde atender, mas isso valeria a pena, porque isso serviria o status das pessoas sepultadas. Reboco pintado, pode ir avançando. Aqui, no caso de um prego, se recupera uma série de elementos. Aqui está a Vila Vistosa da Madre de Deus, que foi construída ao lado. Nós fizemos apenas uma vistoria lá e tiramos todas as árvores cujo rebatimento poderia danificar. É outra área que não foi escavada arqueologicamente. Mas vejam a qualidade da igreja, que ainda está numa situação bem mais... Pode ir. Bom, aí, a essa altura do campeonato, quando houve uma entrega do bem à população, perguntamos, eles optaram por uma cerimônia religiosa católica. Eu conversei com o governador, eu com o comandante do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, e ele resolveu montar uma senhora estrutura. Houve uma missa de corpo presente. O da esquerda é o embaixador de Portugal, esse que está atrás do governador, embaixador de Portugal. O adido cultural do Marrocos, pode ir. Avance. Bom, a recepção às autoridades, o prefeito, cumprimentando a nossa equipe, as autoridades. Houve a missa de corpo presente com a encomendação dos corpos. Foi colocado um representante, 3 em cada padiola dessa, um com a bandeira do Marrocos, uma bandeira do Brasil, bandeira de Portugal, e houve, então, a cerimônia religiosa de encomendação dos corpos. Terminado, aqui estão os Cavaleiros de Santiago, que eles reproduzem a cada ano uma batalha como entre mouros e cristãos. Então, eles acompanhando o cortejo. Quando os sepultamentos saíram carregados depois da cerimônia religiosa, tinha um efetivo do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, juntamente com a PM, esperando o pessoal para conduzir de forma cerimonial até o mausoléu.
Aqui está saindo, outro pode ir. Incorporou-se ao efetivo, está seguindo para o mausoléu, acompanhado da população na íntegra. O restante dos sepultamentos ficaram lá sob uma guarda de honra. Houve uma explicação geral, depois uma complementação com água benta, etc. Pode ir. A entrega da bandeira, tanto do Brasil como Portugal, com cerimonial militar adequado, outro. Depois se leva as urnas com as autoridades para o mausoléu que foi construído, que é aproximadamente uma réplica da igreja. Depois, terminada essa cerimônia, foi construída uma passarela sobre a igreja e foi mostrada às autoridades e ao público em geral. É um trabalho que houve uma participação popular muito, muito intensa. A população, aqui está o mausoléu, o pessoal lá. E foi dado depois, no último episódio, um toque de silêncio, que no áudio, se eu estivesse passando, estaria com um toque do silêncio. Foi colocada uma placa como uma homenagem aos defensores da Amazônia brasileira. E é exatamente nesta situação em que eu acho que o município de Mazagão, o governo do estado, hoje nós temos uma brigada no Amapá que, acredito eu, que deveria, pelo menos uma vez por ano, na data da chegada do pessoal, prestar efetivamente uma homenagem. Depois de toda essa cerimônia, que foi grandiosa, com toda a população local envolvida, com todo o envolvimento da PM do Exército Brasileiro no Batalhão de Infantaria de Selva, então o pessoal cai numa festa chamada Mar Abaixo, com muita gengibirra, etc. O último e termina. E eu peço profundas desculpas pelo fato de não estar comandando no mouse e fica desagradável a apresentação e algumas coisas que eu precisaria mexer e não consegui. Bom, como o César deverá gravar, pode passar outro, César. Tem, de qualquer maneira, aqui alguns dados que serão divulgados quando a gravação for realizada. Qualquer pessoa pode entrar em contato conosco, será um prazer responder, e peço realmente 1000 perdões pelo fato de ter havido os problemas iniciais, que eu não posso fazer nada a não ser pedir desculpas. Bom, muito obrigado e estou à disposição. Eu acho que abrimos muito bem, muito obrigado. Perguntas, né, Rui? Rui, você tem já uma lista de pessoas que querem falar? Rui? Sim, já começa a haver algumas inscrições. O primeiro é o Leonídio, que já se inscreveu. Agradecia que outras pessoas que queiram colocar alguma questão o façam marcando no bate-papo, inscrevendo-se no bate-papo com o vosso nome, que eu depois vou distribuindo. Eu vou fazendo essa sequência. E, portanto, passava a voz e a palavra para já quero agradecer ao professor Marcos Albuquerque pela palestra e vou passar a palavra ao Leonídio para uma pergunta. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação. Eu fiquei surpreendido por Vila Nova de Mazagão, na verdade, já não existir, porque é incrível, porque na antiga Mazagão, ou El Jadida, ainda existe uma cidade portuguesa. Ou seja, a antiga Mazagão marroquina ainda tem traços portugueses e, curiosamente, esta, que é mais recente, não sobreviveu, provavelmente, à selva amazónica. Provavelmente a diferença aqui também tem a ver com a própria geografia do território. Eu queria fazer só uma sugestão e uma intervenção, pergunta. A sugestão é um livro muito interessante chamado Mazagão, a cidade que atravessou o Atlântico. É um livro de um francês chamado Laurent Vidal,
ela foi publicada em Portugal há alguns anos e explica todo o processo de transferência da cidade de Marrocos para a Amazónia, inclusive toda a capacidade de organização que Portugal teve de reconstruir. Eu estou agora a falar de memória, porque não, já li o livro há muitos anos, mas creio que Portugal reconstruiu as casas, mantendo as vizinhanças que existiam na costa marroquina. E mesmo as posses de cada família que aceitou ser transferida foram registadas para que se mantivesse o mais possível a cidade original. Portanto, esta é uma sugestão que é este livro. A outra intervenção, que vai terminar com uma pergunta, é nós estamos a falar de uma transferência que começou em 1769. E esta data é interessante porque passaram-se 352 anos, mas a presença portuguesa em Marrocos foi de 354 anos. Ou seja, nós estamos a falar de um acontecimento que parece antigo, mas à luz daquilo que é a história da presença portuguesa em Marrocos, foi menos tempo do que a presença portuguesa em Marrocos. E essa presença portuguesa em Marrocos merece aqui, eu sei que estou provavelmente a acrescentar algo, não estava esperado, mas gostava de refletir um bocadinho sobre isso antes de fazer a pergunta, que é: a expansão portuguesa começa em 1415 com a conquista de Ceuta. Estamos a falar de uma operação militar em que o próprio rei de Portugal está envolvido, Dom João I, está também o herdeiro do trono, Dom Duarte, e, na verdade, de toda a expansão marítima, toda a expansão ultramarina portuguesa, é a menos lógica de todas. Ou seja, Marrocos vai ser, no fundo, quase um empreendimento quixotesco, em que acaba, inclusive, por causar a morte de um rei português, Dom Sebastião, e a União Ibérica com os Filipes. E em termos de império, foi aquela parte do império que não trouxe praticamente vantagens nenhumas a Portugal. Enquanto tudo o que foi o Império Asiático trouxe imensas riquezas, e depois mais tarde do Brasil com o ouro e os diamantes, aqui foi, como eu volto a dizer, muito quixotesco, muito no espírito das cruzadas, e quando os historiadores analisam muito a nossa presença em Marrocos, ela praticamente resume-se a um efeito prático, que é Marrocos servia de treino de batalha para guerreiros como Afonso Albuquerque ou Fernão de Magalhães. Ou seja, quando os portugueses iam para o Oriente, muitos deles já tinham passado pelo esforço de guerra contra os mouros em Marrocos, o que lhes dava uma espécie de treino e de conhecimento das técnicas militares das potências muçulmanas, que era muito útil depois no outro lado do mundo. E rapidamente os reis portugueses perceberam que não havia grande valor em Marrocos. Não é por acaso que Dom João IV oferece Tânger como dote da sua filha que casa com o rei de Inglaterra, e depois há uma altura que só fica Mazagão e que é entregue. A minha pergunta aqui é: existe no Brasil, tendo em conta que existiu esta Vila Nova de Mazagão, um conhecimento histórico do que foi a presença dos portugueses em Marrocos, que começou antes da descoberta do Brasil, ou do achamento, e que praticamente se manteve até vésperas da independência do Brasil. Ou seja, se quando estudam Vila Nova de Mazagão, se há um enquadramento, o que é que representou para um império como o português a posse de cidades em Marrocos, e depois este esforço de transplantar a sua última cidade em Marrocos para uma outra parte do império. Obrigado. Obrigado pela sua pergunta e, sobretudo, pela grande contribuição. Nós vamos procurar essa sugestão do livro. A grande questão, no meu modo de avaliar, pode ser que eu esteja enganado, é que fora as capitais, efetivamente, as grandes capitais, tipo Salvador, Recife, Rio de Janeiro, etc., essa parte norte normalmente não está dentro do inconsciente coletivo. Por exemplo, se formos fazer uma enquete sobre a presença de Nova Mazagão na visão portuguesa, Nova Mazagão, eu diria que talvez
muito mais de 99% da população não tem a menor ideia do que seja. Agora, ela integrou um determinado momento onde 60 cidades foram criadas em 4 anos, não é? 60 vilas, digamos assim. Quer dizer, ela tem uma relação indireta, e isso do ponto de vista mais acadêmico, ela tem uma interferência mais direta do ponto de vista dessa ocupação do território amazônico, não é? Agora, expressão financeira, houve um determinado período, já depois do abandono da igreja, etc., que ele passou a ser plantio de arroz, teve uma economia agrícola considerável, etc. Mas nada a nível, digamos, do que Portugal já tinha oferido em outros locais, sobretudo depois da parte de mineração, não é? Então, perante um público muito restrito de Amapá, dentro do próprio Amapá, eu diria que existem pessoas intelectuais tal, que conhecem o Mazagão e conhecem a história de Mazagão. Entretanto, dentro de uma população mais ampla, não. Até a ligação dele com Vila Vistosa da Madre de Deus, que eu mostrei há pouco, ela está completamente dentro do mato, sem nenhuma interferência que eu tenha tomado conhecimento no sentido de estudá-la, no sentido de protegê-la, de se fazer um turismo cultural, etc. Então, esse é realmente um problema de uma ignorância histórica gigantesca que nós temos e não se associa em nenhum momento. O discurso do embaixador de Portugal foi muito bonito, não é? Foi muito aplaudido. Agora, a partir da saída dele, o que é que resta efetivamente? Quer dizer, a Holanda tem procurado acompanhar o seu rastro em vários locais. Portugal, que tem um império gigantesco, e Espanha, que tem um império gigantesco também, nós não temos isso dentro de nós. Lamentavelmente, não temos isso. Essa é a minha visão. Então, o brasileiro, via de regra, muito menos a população que hoje ocupa a Nova Mazagão, agora eu vou passar a chamar Nova Mazagão a essa, viu? Para evitar dúvidas. Então, a Nova Mazagão, o pessoal não tem, um pessoal paupérrimo. Inclusive, quando aconteceu, de logo em seguida, eles estarem na beira-mar no Marrocos, não é? E sair da área de beira-mar e vir para dentro de uma selva, o primeiro trabalho que nós fizemos lá na área, nós tínhamos que tomar um remédio contra a malária, por exemplo. Eu ajudei a transportar várias pessoas numa situação caótica em termos de malária. E ainda existe nos dias atuais. Imagina isso no século XVIII. Então, para os portugueses vindo do Marrocos, a maioria que não tinha resistência a esse tipo de epidemia, não é? Eles pereceram, não é? E restaram, talvez mais, talvez essa seja a razão da população remanescente hoje, que tem uma predominância enorme de pessoas de matriz africana. Consequentemente, o negro já tinha muito mais resistência a essas epidemias na própria África, já tinha muito mais anticorpos, etc., e sobreviveu mais. Agora, do ponto de vista econômico, do ponto de vista, eu acho que teve a importância fundamental no sistema de dizer eu estou aqui. Quer dizer, montar alguma coisa para dizer eu estou aqui. Não só essa, como uma série de outros pontos que eu gostaria imensamente, né, de seguir as pistas do Pedro Teixeira, por exemplo, e encontrar uma quantidade, porque o trabalho principal nosso está voltado hoje para a arqueologia militar, não é? Já escavamos campos de batalha, etc., não é? E, sobretudo, fortes, como recentemente escavamos um forte, único existente no Brasil, em terra de origem holandesa, que estava totalmente soterrado. Então, esses fortes, em havendo um apoio, por exemplo, nós teríamos condições de seguir essas trilhas dos primeiros portugueses que andaram e participaram um pouco mais em outra direção. É o caso, por exemplo, de se ter uma conversa tranquila. Lamentavelmente, nós não temos condição de estar aqui olhando olho no olho, nem as conversas dos corredores que normalmente acontecem, né? Mas, com certeza absoluta, o Antônio Oella tem uma série de posições com relação que
foi extremamente interessante a palestra dele, não é? Mas que uma sugestão que eu daria, por exemplo, os fortes, mesmo no período de União das Coroas Ibéricas, a mim, arqueólogo, não está me interessando quem foi que mandou construir, é bom que fique claro. Está me interessando o resultado material, eu trabalho com os elementos materiais da cultura. E vem o tal caso, um forte foi construído, por exemplo, a mando de um determinado Filipe, mas a predominância do material encontrado é de origem portuguesa. Raramente nós encontramos uma cerâmica majólica, por exemplo. Então, isso não está negando nem afirmando nada, está apenas levantando um questionamento. Por que razão, durante o período de ocupação portuguesa, quer dizer, mais uma fortificação, uma igreja, sei lá o quê, determinada por um determinado rei, o que foi que aconteceu? É uma pergunta que eu faço. O que foi que efetivamente aconteceu? Portugal tinha o seu comércio, Espanha, Castela, tinha o seu comércio, continuaram cada um com o seu comércio a escoar a sua produção, não houve interferência após a construção do determinado evento, não sei. Agora, é uma realidade. Não sei se atendi a sua questão, que é muito, muito boa, muito profunda também. Leonídio, podemos avançar? Sim, pode, obrigado. Tá, muito obrigado, professor Marcos. Eu tenho aqui assim o António e o iPhone de António. Eu não sabia que havia tantos brasileiros com o nome de iPhone. É uma coisa interessantíssima. iPhone de António, que eu não sei o seu nome total. Faz favor de fazer a pergunta, levantou o braço. Antônio Ferreira. Muito bem. Boa noite, Marcos. Boa noite. Esse é o Coronel Ferreira, conhecido atrás da tela como iPhone Antônio. Membro do IGHMB. Mas o Marcos... Confrade, assim como o Marcos Albuquerque. Faz favor, Coronel Ferreira, pode avançar. O Marcos, é um prazer. Muito obrigado. O Marcos, é um prazer vê-lo aí e uma satisfação para nós aprender, né? Continuar aprendendo contigo. Mas eu gostaria de fazer uma colocação. Eu cheguei um pouco tarde na palestra, mas não sei se você já falou a respeito, mas é uma curiosidade importante para mim. Qual é a relação da fortaleza de São José do Macapá, né, a defesa daquela região, com a implantação da Vila de Marzagão? Se há uma conexão, se há uma geopolítica, né, nessa presença desses dois pontos, né? Até porque nós vamos fazer uma jornada de história militar no Macapá esse ano, né? O Centro de Estudos e Pesquisa de História Militar do Exército, né, que é da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, vai realizar em Macapá esse ano uma jornada de estudo de história militar, onde nós vamos estudar justamente a defesa da Foz, né, do Rio. Então, você, evidentemente, vai ser um dos nossos convidados para falar sobre essa ocupação portuguesa e sobre o reflexo disso na defesa da área. Então, eu gostaria que você tecesse algum comentário sobre isso. Tá? Muito obrigado a todos aí pela audiência. Ferreira, é uma situação lá da Fortaleza de São José do Macapá, que é do mesmo arquiteto do Forte Príncipe da Beira, que fica no limite com a Bolívia. Tivemos lá recentemente numa missão de uma visita de orientação técnica solicitada pela DPCH-SEX, não é? É algo muito semelhante, é um forte gigantesco, o Forte de Macapá, não é? Um dos maiores fortes do país. Ele defende o Canal Norte do Amazonas, né? O Amazonas tem uma dimensão, como a maioria das pessoas sabem, outras vivenciaram, mas algumas apenas sabem, que é uma dimensão realmente gigantesca, né? Tem o Canal Norte e ele está defendendo. Acontece que, um pouco, se você está olhando para o rio
do forte, à esquerda, por exemplo, você tem uma curva onde a chegada de um barco não seria visível pelo forte, a não ser quando ele já estivesse em condições de ataque. Então, foi construída uma vigia do Curiaú nesse local, à margem lá do rio Curiaú, que é afluente do Amazonas, e nós encontramos esses vestígios, também está lá abandonado. Agora, seria algo extraordinário. Eu soube até que já fizeram até uma estrada pavimentada em direção lá, não é? Mas aquilo tudo está completamente interligado, não é? A visão dos construtores dessa época era algo fantástico. Imagina que no Estreito de Óbidos, onde o rio Amazonas tem a sua parte mais estreita, com apenas 2 quilômetros de largura e 80 metros de profundidade, é a parte mais estreita, chega lá o português e coloca um forte. Quer dizer, hoje em dia, você olhar através de um GPS, através de um Google Earth, etc., é muito fácil você dizer aqui a parte mais estreita, que não tem furo, que é aquelas conexões na Amazônia, onde o rio segue numa direção, mas tem um braço dele que sai por aqui e termina um pouco mais na frente. Então, não tem furo. Quem passar, subindo ou descendo, passando por Óbidos, tem que passar defronte do Forte de Óbidos, que durante uma época chamou-se dos Pauixis. Então, aquele defesa amazônica, embora fraca em relação a outras áreas do Brasil e de outras partes do mundo, porém, estão completamente interligadas. Então, a ideia seria que o efetivo de Mazagão, eles, em uma situação de conflito armado, eles se apoiassem mutuamente. Então, a vila de Mazagão tem a ver com o forte de São José do Macapá. Não sei se atendeu, Ferreira. Perfeito, professor, perfeito. Era essa a ideia, era essa a curiosidade. Né? Muito obrigado. Bom, eu vou fazer a passagem a palavra à Rosiane Norat. Faz favor de fazer a sua pergunta. Sim. Boa noite a todos. Marcos, obrigada pela palestra e fiquei muito feliz de ver as fotos de Vila Vistosa lá com você. Bom, eu fiquei curiosa, gostaria que você, se pudesse, falasse um pouco mais sobre aqueles fragmentos de azulejos e sobre aqueles furos que você mostra como se fosse de estaqueamento. Existe algum tipo de relação com o sistema de fundação similar com aquele que a gente encontra na Fortaleza de Macapá em relação à estrutura de madeira com a capu, algum tipo de estaqueamento nesse sentido? Você conseguiu analisar isso? Foi possível? Obrigado, boa noite, Rose, minha grande amiga amazônica, colegas de boas pechadas. Veja bem, pós-terremoto de Lisboa, se desenvolveu aquele tipo de armação interna chamada gaiola pombalina, que tem uma forma, pela flexibilidade da madeira, etc., de se ajustar, digamos, às tensões de um terremoto, né? Bom, mas não é aquela gaiola pombalina tradicional, com aquelas armações transversais, etc. Então, aquilo ali arma de qualquer maneira uma estrutura mais alta, imagina, um toro de madeira, mais ou menos com a dimensão, digamos, de uns 20 centímetros, talvez, 15, 18 centímetros, talvez, não é? Enterrada a 1,73 m, indo até a parte superior da parede. Então, ela dá uma estabilidade. Agora, nós não encontramos nas duas paredes que restavam nada que atravessasse do ponto de vista horizontal. Temos a vertical, mas não temos nada horizontal, como seria a gaiola pombalina. Como seria aproximadamente uma casa de taipa, utilizada, inclusive, pelo pessoal de origem africana, que ainda permanece no dia de hoje bastante a casa de taipa. Essa é uma questão. No caso da... Desculpa,
Qual foi a parte que você pediu para relacionar com a fortaleza? Não. Sim, foi da estrutura, aquele engradamento de figuras de Certo. Acapu e a questão dos azulejos, do fragmento de azulejos. Certo. Bom, os azulejos encontramos alguns poucos fragmentos, bastante fragmentados, e começamos a juntar com o auxílio de computação gráfica e chegamos àquele modelo de azulejo. Então, significa que a igreja foi, efetivamente, em algum trecho, pelo menos no altar-mor, foi azulejada. Não é? Com relação ao que nós encontramos de madeira, lá no forte de Macapá já foi outra coisa, era uma região encharcada, e ele foi utilizado um engradado na horizontal sobre a área encharcada. Isso é uma questão muito curiosa que o arquiteto Mário Mendonça, que é uma pessoa extremamente interessada e voltada para a arquitetura militar, ele só conhecia de desenho. Ficou felicíssimo quando nós encontramos essa estrutura, que é exatamente um engradado na horizontal, com algumas estruturas na vertical. Depois culmina com uma na horizontal, que, a partir de todo o abandono da fortaleza, quando nós resolvemos tirar uma lasca para analisar qual seria a madeira, que estava intacta ainda, essa madeira, 200 anos depois, ainda permanecia com odor. Eu mandei fazer uma lâmina por uma questão de desencargo de consciência, mas qualquer pessoa que já cheirou uma vez um acapu não se esquece jamais. Não é que é uma madeira utilizada para casas casas flutuantes na região amazônica toda. Não, é outra estrutura também fantástica essa. E, semelhante a isso, após em Recife, eu encontrei algo semelhante àquilo quando os canhões perderam o sentido bélico deles e, numa região encharcada, eu achei eles sendo utilizados como vigas, quase. Não é? Eles na horizontal, na lama, e a parede subindo a partir do canhão, que é uma coisa extremamente curiosa, o que na Amazônia é muito comum a partir de madeira. Não sei se atendeu, Rose. Sim, obrigada. Depois a gente conversa mais. Obrigada. Ótimo. Muito bem, estamos a aproximar-nos do fim da nossa tertúlia. Agora, no fim, começam a aparecer mais perguntas. Tenho aqui, sim, duas perguntas que, se calhar, já estávamos aqui, assim, a combinar ser a última. Eu vou, se calhar, resumir estes dois textos que aqui tenho e depois fazer as várias perguntas para o professor Marcos poder responder. A primeira é o que é que aconteceu a Nova Mazagão por forma a ter sido abandonada no meio da floresta? E, portanto, o que é que conduziu ao abandono por parte dos moradores? E depois tenho aqui, sim, uma outra pergunta do António, que faz uma pergunta relativamente ao traçado urbano e que é muito interessante também, e era também a pergunta que eu tinha preparada, que é, sem dúvida nenhuma, que estas povoações na época pombalina são povoações que vão ter um traçado retilíneo, como por exemplo este mapa que está atrás de mim, que é a povoação de Casal Vasco. E que na realidade vai haver, digamos assim, independentemente da localização e das condições e do objeto da construção, é imposto, digamos assim, esta delineação retilínea desta estrutura de povoação e de cidade, que no fundo é aquela que foi construída em Lisboa na Baixa Pombalina, que nós chamamos a Baixa Pombalina, após o terremoto. E, portanto, a questão era exatamente esta interessante transposição para as florestas do Brasil e para a floresta amazónica deste pensamento retilíneo do século XVIII. E terminava, portanto, agora perguntar das minhas investigações, por exemplo, o Casal Vasco, que está aqui sim neste mapa, aqui sim na minha retaguarda, nesta planta. A investigação que eu fiz através do Google Earth não existe. Foi consumido também pela floresta. Ele foi construído nos confins do Mato Grosso, bastante sul de Vila Bela,
foi uma tentativa do Luís de Albuquerque de construir mais coisas para o oeste da célebre linha que ligava o Marco do Jauru à Foz do Sararé e, portanto, construiu uma série de povoações que, entretanto, desapareceram. E a minha pergunta era se o exército brasileiro e se os arquitetos e os arqueólogos brasileiros têm um plano para a análise arqueológica de todos estes restos que provavelmente continuam a existir ao longo de todo o Brasil. Muito obrigado. General, veja bem, com relação, por exemplo, ao abandono, não houve abandono total, houve um abandono mais de brancos, eu não diria nem um abandono, houve muito tombamento in loco, quer dizer, muita morte in loco. Alguns abandonaram, claro, mas houve uma questão de malária e febre amarela realmente muito intensa lá na área. Então, isso é inquestionável, não é? Um problema que continua ainda nos dias atuais. Quando nós trabalhamos recentemente aí em algum lugar, deixa eu ver onde é que foi, não me lembro mais. Bom, e havia lá um treinamento da Polícia Federal e, de repente, foi no Amapá. E, de repente, um cidadão policial entrou por uma trilha que não era a trilha que convencionalmente se entrava. Quando voltou, a cabeça começou a inchar, o crânio começou a inchar, ninguém sabia o que, e o elemento morreu com um crânio gigantesco. Não é? É uma doença, inclusive, que aparece muito em cavalo também, essa chamam em cavalo cara inchada. Não é? Quer dizer, existe ainda uma quantidade enorme de micro-organismos, etc., na biota amazônica, e que a maioria das pessoas não estão, digamos, suficientemente preparadas para tal. Né? No caso dos mazaganenses, com especialidade, que estavam lá à beira-mar, tal, possivelmente até com bastante resistência por conta do sol, deveria estar com a taxa de vitamina D alta no sangue. Não sei se, ao chegar em Marrocos, ficaram muito debaixo da floresta e foram perdendo gradativamente a sua resistência da taxa de 10 mil unidades dia com sol. Muito bem. Então, eu acho que a epidemia foi uma delas. Permaneceu, não foi totalmente abandonada. Depois, no século XIX, que é algo que eu acho que merece também um estudo significativo, no século XIX houve um recrudescimento, inclusive com uma ocupação militar diferente, que eu tenho certeza absoluta pelo material encontrado, os tipos de botões, etc., não corresponde à época inicial de Mazagão, né, mas que precisa ser melhor estudada. Bom, então, essa eu acho que é uma questão por que realmente desapareceram. O Exército Brasileiro está muito voltado, no momento, para um projeto chamado Memória do Exército, Memória Militar do Exército Brasileiro, que está muito ligado, como o Exército acredita que a sua origem foi com a expulsão holandesa em 1654, com Guararapes, por exemplo. Ele está juntando todas as fortificações e todos os pontos, campos de batalha, etc., que tiveram uma relação, que estão interrelacionados. Não é? Esse seria. Para a Amazônia, existem casos pontuais. Por exemplo, tivemos um apoio gigantesco do pelotão de infantaria de selva, meia dúzia de pessoas, à beira do rio, do outro lado a floresta da Bolívia. Então, é até difícil. Se está mantendo o Forte Príncipe da Beira integral, limpo. Agora, o que é que se pode fazer? Tem paredes, muitas paredes com inclinação negativa, quer dizer, com a chance muito grande de tombar. Então, existe o interesse do IFAM, existe o interesse do Exército, com certeza absoluta. Agora, no meu modo de entender, falta de uma forma mais ampla um projeto integrado realmente. Não é? E até curiosamente, não sei se eu deveria dizer isso, mas parece que a população, via de regra, gosta muito de ver ruína, não gosta de ver o monumento realmente pronto. Quando está a ruína, parece que é mais romântico, parece que ele tem uma espécie de um transe com o passado, não sei bem.
Isso acontece em países numa situação financeira boa, não é? Como Inglaterra, como Escócia, como Alemanha, bom, enfim, não é? Portugal tem várias, não é? Algumas estão muito bem preservadas. Na década de 70, acho que final 68, 69, eu trabalhei na Citânia de Briteiros, por exemplo, e que foi recomposto uma casa, não sei como é que está hoje. Então, ela perdeu um pouco a graça. As pessoas preferem mais quando vê aquilo meio caído assim e tal, né? Bom, então, existe interesse. Essas coisas têm dinheiro, sabe, general? Se não tiver um recurso, se trabalhar na base do amor febril é muito bonito, né? Romântico, etc., mas há uma necessidade. São coisas que, muitas vezes, as pessoas que estão atrás de órgãos públicos, etc., não conseguem entender, não é? Exatamente. Por exemplo, o historiador, o arquiteto, o arqueólogo, etc., por incrível que pareça, eles também comem, também dormem, também têm que abastecer os veículos. Não é? Quer dizer, isso tudo tem um custo bastante alto. Não se pode fazer um trabalho desse só. Agora, o que eu acho lamentável é não se ter uma memória para realmente se preservar. O nosso amigo Marcelo Brito, que tem uma larga experiência no assunto, não é? Poderia até complementar, mas a grande questão é, se nós não tivermos uma forma de termos talvez um turismo cultural, não tivermos um retorno qualquer para a manutenção do monumento, a tendência dele é realmente se esvair. Eu não acredito, por exemplo, que se consiga manter com recurso de bilheteria apenas, por exemplo, o Palácio de Mafra ou o Palácio de Sintra. Eu acredito que tem que haver um aporte de recurso de algum órgão. E, indiretamente, o retorno volta para o próprio Estado, no meu modo de entender. Porque, no momento que o elemento vai a Paris, não viu ainda a Torre Eiffel, por exemplo, ele passa mais um dia no hotel, mas não se perdoará voltar sem ver a Torre Eiffel, ou sem ver o Palácio de Sintra, ou você vê Mafra, ou isso, aquilo, outro. Então, isso significa mais hotel, desde que o hotel pague imposto, mais dinheiro com táxi de alimentação, etc. Então, se o Estado não mantiver, eu não acredito que seja a bilheteria que mantém. Então, existem projetos a nível de Brasil, com vários órgãos da alçada federal, sobretudo, pensando num projeto mais amplo de um turismo cultural. Agora, se não houver uma forma de injeção de recursos, esse projeto morre por inanição. Então, eu acho que esse é um problema muito grave. Interesse e vocação tem. Nós temos, eu, particularmente, a Veleda, que está assistindo aqui também, que trabalha conosco há mais de 50 anos, né? Aliás, eu a achei num sítio arqueológico, né? Ela, bem jovenzinha, era estudante de agronomia, nós começamos a namorar tal, e estamos casados e felizes até hoje, trabalhando com arqueologia, sem tirar férias durante mais de 60 anos. Que um dos grandes segredos da felicidade é se gostar do que faz e fazer o que gosta. Então, a minha intenção seria lugares feitos, por exemplo, a Amazônia. Macapá, para mim, é uma segunda casa, eu gosto, e nós temos toda a nossa equipe, nós temos amigos em Mazagão, uma quantidade de amigos gigantescos, onde saímos deixamos um rastro de amizades. Eu tenho um rastro de afiliados aí por onde eu ando, não é? Então, o trabalho que nós fazemos é muito pouco diante do que tem. Então, existem coisas como, por exemplo, o Forte Orange, aqui em Pernambuco, está sendo tomado pelo avanço marinho. O avanço marinho está solapando as bases do forte. Mas, se nós chegarmos no Forte de Óbidos, no Pará, o Forte de Óbidos está cada vez mais se aproximando do rio, que, na realidade, é o contrário, é o rio que está se aproximando do forte. Não é? Então, aquelas barrancas dos rios amazônicos, normalmente com a tendência vertical, o fluxo da corrente solapa essa base e ele desaba pedaços como semelhante aos desabamentos das geleiras na Antártica, que desce aquele bloco gigantesco. E cada vez mais ele vai se aproximando do forte. Daqui a pouco o forte some. Então, se nós não entendemos
e, sobretudo, entendermos a história militar de uma forma mais ampla. O que é que eu digo da forma mais ampla? A rigor, existe história. Não é? E história militar é, digamos, como história religiosa, seria você fazer uma fração de um todo que está necessariamente, intrinsecamente relacionado. Por exemplo, ao se estudar uma história militar, a distribuição dos fortes, você está estudando dentro de uma perspectiva sistêmica, por exemplo, você está estudando o quê? Está estudando a economia. Porque ninguém botaria um forte porque acharia bonito botar um forte naquele lugar para que o comandante ficasse apreciando aquela paisagem. Então, automaticamente, bota-se porque tem algo a defender. Então, no momento que você vai estudar aquele forte, você está estudando o que é que estava sendo defendido. Ao mesmo tempo, você está preocupado com quem seria o possível agressor. E por aí vai juntando essas informações todas dentro de uma perspectiva diferente da perspectiva do historiador. O que nós temos que fazer é nos dar as mãos, historiadores de um lado, trazendo seus problemas, arquitetos trazendo os seus problemas, e nós tentando resolver. Isso aqui apareceu aqui, isso aqui apareceu de tal forma, por tal razão. Não é? Nós não podemos mais, no mundo atual, com a tecnologia que existe hoje, estarmos trabalhando isoladamente. Temos que ter apoio das forças militares, que têm, sobretudo, quando nada, hotéis de trânsito, tem uma série de infraestrutura que é desprezível para digamos, o corpo militar naquela região, e seria, por exemplo, um apoio. Isso aplica-se. Agora, por outro lado, caberia os órgãos de fiscalização, poderia... Existe um estado do Brasil, isso é uma curiosidade, eu não vou citar nem o estado, nem o nome, por exemplo, supostamente, se alguém torcer o pé, não vai a um oftalmologista, provavelmente, né? Irá a um ortopedista, e assim sucessivamente. Então, do jeito, existem arqueólogos e arqueólogos. Quer dizer, um determinado local aí fizeram uma licitação para escavar uma casa de câmara e cadeia, e foram escavar. Ganhou a licitação uma pessoa que nunca tinha entrado na unidade militar. E, a partir daí, ele, ao lá chegar, faz uma escavação e encontra um objeto estranhíssimo. E fotografa o objeto e manda para um colega nosso, perguntando o que é esse objeto. Pô, era um canhão. Então, um elemento que, ao encontrar um canhão, não consegue identificar que é um canhão, ele pergunta quais serão os resultados finais de uma pesquisa dessa. Quer dizer, esse é mais um mal da burocracia brasileira, que, diga-se de passagem, que nós temos uma herança bastante grande de vocês portugueses. Né? Vocês também gostam, são chegados a uma burocracia. Não é? E vocês apuraram, né? Fomos bons alunos. Fomos bons alunos. A conversa está ótima. Eu tenho vontade de ficar conversando e te ouvindo contar histórias aqui por mais 1 hora ou 2. Mas eu sou obrigado a dizer que a gente vai encerrar, né, Rui? Tem que ser mesmo. E eu agradeço a todos que estão presentes aqui. Rui, você quer comentar, talvez, qual seria a próxima tertúlia já para... Sim. A próxima tertúlia é já dentro de 8 dias, porque para mantermos o ritmo sempre de uma tertúlia a meio do mês e uma a fim do mês, a próxima tertúlia vai se realizar dentro de 8 dias e é com alguém que é conhecido praticamente todos, suponho eu, que é o professor Rui Carita. E o professor Rui Carita vai-nos falar sobre os marcos da fronteira do Brasil no século XVIII, partindo de um documento de um historiador espanhol. Foi uma apresentação que ele fez na Comissão Portuguesa de História Militar em novembro do ano passado, novembro de 2020. É muito interessante e vamos difundir esse convite a toda a gente e esperemos que estejam connosco daqui a 8 dias. Portanto, é no próximo sábado, às 21h30, na mesma hora. Entretanto, aqui o professor César está a fazer uns vídeos interessantíssimos que vamos partilhando. Vamos começar a partilhar, eu suponho que agora podemos começar a partilhar a página do YouTube onde já estão os vídeos. Já lá temos algumas tertúlias. Eu acho nem sempre é fácil. Desculpa, Rui.
A partir da semana que vem, a gente já vai ter pelo menos 4 tertúlias já que estão editadas, e é lógico que ela também tem um caráter informal e ela traz todos esses nossos inconvenientes, alguém que interrompe, uma apresentação que não entra, mas eu acho que o registro fala mais alto e o conteúdo se superpõe a essas dificuldades. E aí nós vamos com certeza divulgar, por isso que eu volto a pedir agora nesses momentos finais, que quem não colocou o e-mail aqui no chat, faça isso, para que a gente possa, no devido momento, enviar o link desta tertúlia e também do canal com as demais. Rui, pode encerrar. Pronto, e muito obrigado pela vossa presença. Escrevam no bate-papo antes de saírem os vossos contactos. Agradecemos a todos a vossa presença. Muito obrigado e até dentro. Obrigado a todos. Por 8 dias. Boa noite a todos.